Fala, moçada, chegamos a mais uma questão importante do nosso simulado de ciências da natureza e o assunto agora é o quê? Genética. Você gosta de genética? Genética é um assunto bastante interessante. Eu quero destacar uma coisa sobre genética. A parte de genética, eu, professor Lázaro, gosto muito de dividir em genética mendeliana, que é a genética das probabilidades, né? A genética, por exemplo, que envolve heredogramas, cálculos, né, de cruzamentos e tudo mais. E a genética molecular. A genética molecular é uma das áreas, tá certo, da genética que mais tem crescido em presença nos exames nos últimos anos. Genética molecular, ela envolve você compreender os mecanismos que se encontram relacionados a todo e qualquer processo de expressão de um gene. Então, você entender, tá certo, a biologia da expressão de um gene, como ele se expressa, a transcrição, a tradução, que é aquela parte de ácidos nucleicos, né? Síntese proteica, código genético, tal. Saber como é que se faz um teste de paternidade. Você entender, por exemplo, o que é um transgênico. Saber o conceito de epigenética, que é todo e qualquer tipo de alteração que não seja uma mutação. Então, quando você entende toda essa dinâmica, você está entendendo genética molecular. E genética molecular tem sido realmente muito presente. Não foi o caso da questão que eu coloquei no nosso simulado. No nosso simulado, se você observar, é uma questão de heredograma, tá? Mas eu não posso deixar de citar para vocês do quão importante também é você se atentar para os conceitos de genética molecular, tá certo? Mas vamos para a nossa questão? Ela é 124. A questão 124, ela diz assim: o heredograma abaixo representa a incidência de uma doença em uma família, em que os indivíduos marcados em preto têm a doença. Olha só, você não pode, presta bem atenção aqui, você não pode fazer absolutamente nada, nada, numa questão de heredograma, sem que primeiro você determine uma coisa chamada padrão de herança. Professor Lázaro, o que é eu descobrir o padrão de herança de uma questão? Você saber se ela é dominante, se ela é recessiva, se ela é autossômica, que é quando o gene está localizado nos cromossomos, né? Ditos autossomos. Se ela é ligada ao sexo, é a chamada herança ligada ao cromossomo X, como é o caso do daltonismo, da hemofilia, tá certo? Da distrofia muscular. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, tá certo? Do padrão de herança. Então não faz nada. Professor, o senhor sabe que eu tenho uma dificuldade incrível de bater o olho no heredograma e saber identificar isso? Pois deixa o tio Lázaro te dar um conselho. Eu tenho uma aula, eu tenho uma aula que está no meu canal no YouTube, no canal do professor Lázaro, que o nome da aula, o título dela é Análise de Heredogramas. Foi uma aula que eu fiz exatamente para você. Para você que tem dificuldade de bater o olho no heredograma e descobrir se ela é dominante, se ela é recessiva, lá eu dou dicas de como fazer isso. Porque com a resolução dessa questão que eu vou fazer com vocês, pode ser que exatamente você fique se perguntando, mas por que é isso e tal? E lá nessa aula de análise tem um material para você baixar, para você entender, para você estudar. Então, não deixe de acompanhar essa aula, não, dá tempo. Dá tempo, vocês são espertos. Vocês adoram assistir as nossas aulas na velocidade 2, né? Vocês aceleram, então dá tempo. É uma aula, se eu não me engano, de 40 minutinhos, 45 minutinhos, em que eu explico como você bate o olho no heredograma, que é o que nós vamos fazer agora. Olha, quando você analisa esse heredograma aí, primeiro passo, procura um indivíduo em todo o heredograma. Eu só preciso de um, que ele seja portador do caráter e que nem o pai e nem a mãe tenha. Vou repetir. Será que tem algum indivíduo no heredograma todo que ele tenha o caráter que nem o pai e nem a mãe tem? Você vai encontrar? Pode olhar aí. Ó. Tem? Olha só, eu vou te dar uma dica. Observa esse indivíduozinho aqui, ó. Vou pintar de amarelo, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse indivíduo. Ele tem uma característica que nem o pai dele e nem a mãe dele possui, certo? Escuta o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você encontrar um indivíduo que ele porta um caráter, certo? Que ele porta um caráter que nem a mãe tem
e que nem o pai tem, você vai dizer que ele é portador de um caráter o quê? Recessivo. A única possibilidade de eu ter uma característica que nem meu pai tem, nem minha mãe tem, é ela ser uma característica recessiva. E no caso dos meus pais, para essa característica, eles são heterozigotos. Certíssimo? Porém, fica atento numa coisa. Nesse caso, desse heredograma, quem é o indivíduo recessivo? É o que não tem a característica. Você está vendo? Ó? O que não tem a característica, ele é o recessivo. Se o que não tem a característica é o recessivo, portar a característica nessa questão é o quê? Dominante. Então você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo é nós descobrirmos se a característica ela é recessiva, né? Ou se ela é uma característica o quê? Dominante. Pela análise aí, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a característica ela é do tipo recessiva ou ela é do tipo dominante? É uma característica do tipo dominante. Lázaro, por que que ela é dominante? A característica ela é do tipo dominante porque você observou que quem não tem a característica que é o recessivo. Se quem não tem é o recessivo, a característica é o quê? Dominante. Tá certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando é que você verifica nos heredogramas uma característica dominante? Quando nós temos ausência de atavismo. Ausência de atavismo. O que é atavismo? Atavismo é quando você tem, por exemplo, quando a característica surge, aí tem uma dada geração que ninguém tem, aí ela reaparece. Se tu estiver olhando para um heredograma e de repente uma característica presente numa geração, presente noutra, aí numa geração ninguém tem e depois ela volta, isso é chamado de atavismo. Os atavismos só acontecem em heranças recessivas. Se você olhar para esse heredograma, não tem atavismo, ou seja, o caráter aparece em todas as gerações. Desde o momento que ela surge, a característica, ela mantém-se aparecendo em todas as gerações. Então, anote isso. O fato de uma característica ocorrer em todas as gerações significa não possuir atavismo, e não possuir atavismo indica uma grande possibilidade de eu estar diante de uma herança o quê? Dominante. Então, eu tenho dois aspectos que me deixam seguros para afirmar para cada um de vocês que esse heredograma é um heredograma de um caráter dominante. Por que que ele é dominante? Porque eu identifiquei um indivíduo, ó, que nós pintamos inclusive ele de amarelinho, né? Eu identifiquei um indivíduo aqui que ele não tem a característica e é filho de pais que têm. Então ele é o recessivo, os pais, portanto, são dominantes. E além disso, a não ocorrência de atavismo no heredograma. Então ela é dominante. Aí lá vai a outra dica agora. Já descobri que é dominante. Agora eu quero saber se ela está no cromossomo X ou se ela está nos cromossomos autossomos. Se ela é ligada ao sexo, né? Ou se ela é autossômica. Deixa eu te dar uma dica. Se ela é dominante em indivíduos, corrigir aqui porque isso aqui não dá para vocês enxergarem não. Se ela é dominante, deixa eu mudar aqui a corzinha, usar, por exemplo, preto, fica mais fácil vocês identificarem. Ó. Se ela é dominante e eu tenho o indivíduo, por exemplo, do sexo masculino ó, portando, o que é que vai significar? Dominante, se ela tiver no cromossomo X, ele vai dar esse X para todos os descendentes do sexo que feminino. Então todas as filhas vão ser X, Dzão, alguma coisa, concorda? Qual é a consequência que você tem? O que é que você deduz a partir disso? Que se o cara é portador de um caráter dominante ligado ao X, todas as filhas de homens afetados vão ser também o quê? Afetadas. Vocês concordam comigo? Todas, repete, professor. Se eu estou diante de uma herança dominante, se essa herança dominante ela estiver localizada em que cromossomo? No X, homens portadores vão transmitir esse X para todas as filhas.
né? E como todas as filhas vão herdar esse X, ó, elas vão ser portadoras. Olha para o heredograma. O que foi que o heredograma quis deixar bem evidente para você? Todas as filhas dos homens afetados por tal característica, elas também vão ter a característica. Olha aqui, ó, a filha aqui, ó, filha. As três filhas desse cara são afetadas. Tu quer mais um exemplo? Ó, esse cara aqui, ó, a filha dele afetada, ó. Tu quer mais um exemplo? As três filhas de um homem afetado, afetadas, ó. Então, quando você tem uma situação em que a herança dominante olhe para o indivíduo do sexo masculino. Olhou para o indivíduo do sexo masculino afetado. Se todas as filhas dele forem também afetadas, porque a filha não tem como receber do pai o Y, então ela recebe o X. Então, obrigatoriamente, um homem afetado por um caráter dominante, se esse caráter dominante, o gene tiver no X, ele passa isso para 100% das filhas. Se tivesse nascido, escuta o que eu vou lhe dizer, se tivesse nascido uma filha só, normal, de um pai afetado, tu iria concluir que esse gene dominante não estaria no X. Aí seria uma herança de que tipo? Autossômica. Mas o fato de todas as filhas de homens afetados serem afetadas, pelo menos o heredograma mostrando isso, identifica que a herança, além de dominante, ela é também o que, pessoal? Ligada ao sexo. Então você marca o item o quê? C. Já teve uma questão no próprio Enem do ano de 2014, Enem 2014, teve uma questão que era um heredograma igual esse, gente. Igual que eu digo assim, com a mesma ideia. Você, quando olhava para o heredograma, você não via atavismos, ocorrência da herança em todas as gerações, padrão dominante. E daí, quando tu ia observar, certo, é dominante autossômica ou é dominante ligada ao cromossomo X? O heredograma deixava para você, ele gritava contigo, o heredograma, né? Ele conversava com você, pois ele mostrava todas as filhas de homens afetados também afetadas, indicando que esse gene dominante se localiza em que cromossomo? X. Então, nesse caso, é uma herança dominante ligada ao cromossomo Q, X. Beleza? O gabarito da nossa foi o item C e tá feita aí a questão de número 124 para você. Repito, ó, esse assunto, que é a análise de heredogramas, a gente só ganha confiança treinando, exercitando, resolvendo questões. Quero mais uma vez convidar você a pegar uma aula que eu tenho no meu canal no YouTube, canal Professor Lázaro Henrique, certo? Tem lá o título da aula, Análise de Heredogramas. Inclusive tem um materialzinho para você baixar. Veja lá, porque lá você tem noção de entendimento de todas essas questões de análise de heredogramas. Combinado? Faz isso. Eu garanto que vai melhorar o teu entendimento. Mas a questão de número 124 está aí resolvida para vocês.